Meus caros irmãos e irmãs em Jesus e Maria, louvado sejam esses dois sagrados corações em nossas vidas. Eu hoje quero fazer um desabafo fraterno. Em minha vida consagrada, o Senhor tem me dado a oportunidade de estar em contato com muita gente, seja em pastorais, grupos, movimentos, retiros, peregrinações, paróquias, missões, capelanias. E até mesmo agora, com o coronavírus, o Covid-19, eu não deixo de ter contatos missionários com as pessoas através do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais. E uma coisa, meus caros irmãos, que muito me preocupa como cristão, como pessoa consagrada, como leigo consagrado, como missionário, é muitas vezes, num grande número de cristãos católicos, a mais completa ausência de conhecimento de sua religião. Isto me preocupa porque o conhecimento da doutrina é uma condição sine qua non de perseverança nela, de crescimento nela. Eu tenho estado com pessoas ao longo de toda a minha vida consagrada, não é agora, não é esta semana, que desconhecem os mínimos elementos da fé católica. E aí vem aquela história, Eu sou católico porque meu pai era, sou católico porque minha mãe era, eu sou católico porque eu moro na rua da igreja, não me custa nada, eu sou católico porque eu estudei em colégio de freira, eu sou católico porque nasci numa família católica, eu sou católico porque minha mãe era católica, porque meu pai era católico, porque eu estudei em colégio de freira, eu sou católico porque eu estudei no colégio de padre, eu sou católico porque eu moro na rua da igreja, não custa nada, eu sou católico porque eu nasci no Crato, porque eu nasci no Juazeiro, eu sou católico porque eu nasci em Canindé. Mas a afirmação da fé, a afirmação do testemunho fica devendo ao conhecimento catequético que todo cristão católico deve ter de sua igreja. Exemplo disso, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. Nós precisamos saber abrir a Bíblia e procurar passagens, conhecer o que esse elemento bíblico ensina. Nós precisamos saber a origem do terço do rosário, o porquê dele, que não se trata de uma oração repetitiva. Precisamos entender porque somos batizados enquanto criança, crismados. A importância do casamento católico para um casal que está vivendo maritalmente ou somente no casamento civil. Nós precisamos entender a vocação do sacerdote, da religiosa, do religioso. Nós precisamos entender o sentido do culto a Maria, do culto a José, dos anjos e santos, querubins. Nós temos que ter uma noção do que seja o papel do Papa, do arcebispo. Por que acendemos vela? Por que nós nos preparamos para a Páscoa e esse tempo se chama Quaresma? Por que já vamos nos preparar para o Natal e esse tempo se chama Advento? O que é a oitava do Natal? O que é a oitava da Páscoa? Por que os padres não casam? Por que as religiosas, as freiras não casam? O que é uma comunidade eclesial? Que seja um movimento. A diferenciação entre grupo e pastoral e suas funções respectivamente. Por que nós somos uma arquidiocese e não uma diocese? Na sua paróquia tem um padroeiro. Já leu a vida do santo, da santa, ou o título de Maria? Ou o título de Cristo? Me preocupa saber que grande parte dos católicos estão sem a formação adequada e não por falta de ação da igreja. Porque se você parar para pensar, a igreja nos acompanha do nascimento até o túmulo. Batismo, crisma, casamento, ordenação sacerdotal, bênçãos,
né? Unção dos enfermos, encomendação do corpo, missa de corpo presente, 7º dia, missa do mês, de 6 meses, de 1 ano, enfim. Se você for sincero, a igreja lhe acompanha desde a hora que você nasce até a hora que você volta para o Pai. Nós aqui andamos afastados dela. Nós aqui andamos longe dela. Nós aqui não comungamos dos seus ideais. Para quanta gente ser católico é rezar o terço apenas, usar o escapulário apenas, ou ter devoção a um santo? Para quanta gente ser católico é o dia 13, é o dia de Santo Expedito, é o dia da medalha milagrosa apenas, é o dia de Natal, é a Páscoa. Para quantos católicos em sua biblioteca não há um livro de formação cristã? A vida de um santo, um documento da igreja, um documento do Vaticano. Para bem embasar o que eu estou dizendo, quantos católicos têm em casa a Sagrada Escritura e ao mesmo tempo o Catecismo da Igreja Católica revisado? Quais católicos têm em casa esses 2 escritos básicos, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica? Quantas vezes eu, conversando com pessoas, faço perguntas sobre elementos mínimos da fé, e a pessoa é de caminhada, de grupo pastoral, enfim, engajada em sua paróquia, não sabe? Não sabe por quê? Tem uma história que eu já contei aqui no começo dessas nossas falas, né? Comunhão em unidade com o irmão Emanuel, que havia 2 paróquias vizinhas. Uma era Nossa Senhora de Fátima e a outra era Nossa Senhora Aparecida. Então, dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, e no dia 13 de outubro, Nossa Senhora de Fátima, a última aparição de Fátima. Então, os 2 padres, muito sábios e inteligentes, disseram: olha, vamos fazer assim, nós vamos fazer a festa das 2 paróquias no dia 13. Só que a paróquia de Nossa Senhora Aparecida vem em procissão com a imagem e a de Fátima também. E se encontram aqui no patamar, no pátio da matriz. Assim contemplamos as 2 festas. E assim foi feito, para a alegria do povo, muitos fogos, cantos, ministérios de música, danças, júbilo, como só ia acontecer nas festas, né? E quando as imagens se encontraram na frente da igreja, abriram uma faixa gigante escrita: Nossa Senhora Aparecida acolhe com grande amor a sua grande amiga Nossa Senhora de Fátima. E os padres: pelo amor de Deus, fechem essa faixa. Pelo amor de Deus, tire. E o senhor bispo presente: tire. Gente, isso não é lenda, foi um fato acontecido numa diocese do norte. Não cabe aqui dizer, né? É contra a caridade e os bons princípios. Estava escrito na faixa: Nossa Senhora Aparecida acolhe com muito amor sua grande amiga Nossa Senhora de Fátima. Né? Às vezes nós estamos presentes numa reunião e alguém começa o texto e a forma como a pessoa começa a Ave Maria nos escandaliza. Ave Maria do fruto, cheia de graça sois vós, Mãe de Deus, rogai por nós, se for na hora da nossa morte, amém, amém agora. E a pessoa reza aquela Ave Maria numa boa, consciente que está certo. Glória seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Amém. O Pai é nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. E o pão nosso nos dai hoje para cada pessoa. Bom, o desconhecimento da fé, né? O desconhecimento da doutrina. A gente olha, por exemplo, alguém que muda de religião, pensando que agora sabe ler a palavra de Deus. Pelo menos sabe procurar os livros, capítulos e versículos. A interpretação é que é errônea, porque é uma livre interpretação, né? A nossa interpretação depende do magistério da igreja, graças a Deus. Mas a gente vê uma pessoa que muda de religião, é tão engraçado, ela agora não falta lá uma reunião, não falta um culto, uma vigília, uma subida ao morro, ela não deixa de ser dizimista, a sua Bíblia é a melhor que foi lançada entre eles, mas a gente não vê isso no católico. Até mesmo em casa as imagens são de qualquer jeito, a ornamentação religiosa é de qualquer jeito,
Tem famílias que não têm a Bíblia em casa, tem famílias que não têm o Novo Testamento em casa. E aí nós vivemos de devoções, que muitas delas não são aprovadas pela igreja e nem são do conhecimento da igreja. Nós vivemos de surpresas. Nossa Senhora apareceu aqui, Nossa Senhora apareceu acolá, e agora está tendo uma devoção a não sei quem ali, e agora eu estou me inscrevendo bem acolá, que tem uma oração diária. Com todo respeito ao trabalho do Padre Manzotti, do Padre Marcelo, mas para quantas pessoas o trabalho espiritual é só isso? Para quantas pessoas a única forma de catolicismo são os programas dos padres? Mas a vida eclesial, a vida de unidade paroquial, a vida de unidade diocesana fica para trás. Então eu quero hoje desabafar com meu irmão para dizer que nós devemos procurar conhecer nossa Igreja Católica, diferenciá-la das outras religiões, primar pelo bom conhecimento da fé, insistir na vivência da nossa fé. Por exemplo, a nossa comunidade segue a espiritualidade do Carmelo da Antiga Observância. Nós precisamos estudar os santos carmelitas antes do movimento de Teresa d'Ávila. Nós precisamos conhecer a tradição da ordem. Nós precisamos entender o que seja viver uma espiritualidade carmelita. E por isso mesmo ser carmelita, porque quem vive a espiritualidade do Carmelo, carmelita é. Também fazendo unidade com nossos irmãos e irmãs descalços, lê Santa Teresa, São João da Cruz, grandes mestres. No nosso caso, Santa Teresinha e Santa Madre Maravilha de Jesus. Nós não temos Santa Teresa nem São João da Cruz como baluartes, mas Santa Maravilha de Jesus e Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque nós cremos que essa Madre Maravilha de Jesus, ela não deixou o Carmelo morrer depois dos ventos do Concílio Vaticano II. Ela manteve firme, acesa a chama do Carmelo. E em todos os Carmelos que fundou, inclusive da Índia, manteve a observância carmelitana como mandam as constituições. Claro está que nossas irmãs carmelitas, nossos irmãos carmelitas são fiéis ao ideal. Eu quero dizer que em Madre Maravilhas nós encontramos um porto seguro do ideal do Carmelo. Nós precisamos saber porque a nossa espiritualidade é carmelitana. Porque daqui a pouco nós somos franciscanos, daqui a pouco nós somos passionistas, nós somos redentoristas, nós somos beneditino, agustiniano, cistercienses, dominicanos. Não pode. Essa mistura de carisma acaba não vivendo nenhum. O nosso carisma é carmelitano. E ninguém pode nos impedir de viver isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas nós precisamos entender o que é o Carmelo, a escola do Carmelo. Nós temos um escrito chamado Seta de Fogo, que nós estudamos assim que os irmãos e as irmãs entram. E dali nós passamos para uma coleção de livros da espiritualidade da ordem, que vai formatando o ideal do Carmelo, da Antiga Observância. Mas é preciso que nós saibamos quem nós somos na igreja. Nos identifiquemos com o carisma. Precisa que nós saibamos o que seja liturgia. Que coisa boa é estar numa missa e saber o que estou celebrando, unido ao sacerdote, renovando a aliança do sangue de Jesus, renovando a história da minha redenção, né? Certificando o meu batismo ali, confirmando minha crisma ali, reestruturando meu eu após um dia cansativo de trabalho, banhando-me no sangue precioso de Jesus, alimentando do pão dos anjos, do pão dos fortes. Saio da igreja provido de graças, acumulado de bênçãos para a vida familiar. Saio da Santa Missa como alguém que atingiu o Monte Tabor, mas passou primeiro pelo Calvário e pela Santa Ceia. Que bom me dobrar diante de uma imagem de Maria, de um santo ou santa anjo, e saber que não estou praticando idolatria,
que é veneração ao sagrado, porque todo santo remete a Jesus, todo santo lembra Jesus. Não tem como você olhar a figura de um santo e não lembrar de Jesus, porque eles são santos por causa de Jesus. Não tem como você olhar para Maria sem pensar em Jesus, porque tudo que Maria é deve ao seu filho, sua Imaculada Conceição, sua intercessão, a sua mediação de graças, não é? Não tem como você receber Jesus na Eucaristia e aquilo ser uma coisa simbólica. É real. Não é um mito. É real. Não tem como você se ajoelhar diante do sacrário e conversar com o nada. O silêncio dele fala. Aliás, tem um autor sagrado muito bonito que ele fala que quando Maria silenciou, falou mais alto do que todo o universo. Então, meus irmãos e irmãs, hoje é aqui uma conversa de pé de ouvido, né? Para que eu e você, cristãos católicos, queiramos saber o porquê das nossas crenças, o porquê da nossa fé, o porquê da nossa liturgia, da nossa história, dos nossos antepassados, daqueles que, provenientes da história da salvação, nos legaram o tesouro fidei da Igreja, o depósito fidei, o depósito da fé. Eu acho que é muito ruim ser católico à toa, ser católico avulso, não é? Eu tinha uma vizinha de uma casa missionária nossa, e ela dizia: irmão, eu acho que eu sou ecumênica. Eu disse: por que, dona fulana? Porque é assim, olha, se tiver uma missa eu vou, se tiver um culto eu estou dentro, uma macumba eu não perco, o candomblé eu adoro, o espiritismo eu não descarto, eu tenho uma tendência para o espiritismo, que é uma coisa fora do comum. Se tiver uma magia no cemitério eu acho bonito. Olha, ela disse que achava que era ecumênica. Ela colocou todas as religiões junto, num balaio, né? E veja a bagunça. Quando a igreja fala em coxo de retalho, é outra história. São os vários tipos de espiritualidade que juntos formam o cenário da igreja. Mas balaio misturado, não. Você está fazendo uma novena a algum título de Maria, por exemplo, do Rosário de Pompeia, de Fátima Aparecida, Natividade, Nossa Senhora do Sagrado Coração, você está fazendo uma novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós, você tem que saber a origem desse título, como começou na igreja a devoção a Nossa Senhora do Sagrado Coração. Você tem que ir lá na vida do Padre Júlio Chevalier, fundador dos padres e das irmãs. Você está fazendo uma novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, você tem que ir lá no início dos históricos, quando surgiu essa devoção na Bélgica. Você está fazendo uma devoção a Nossa Senhora de Fátima, você precisa entender o porquê das aparições, quanto tempo durou e a mensagem que Maria deixou. Lourdes precisa conhecer a figura de Santa Bernadette. Você está fazendo uma novena a Santa Teresinha do Menino Jesus? Não espere só pela rosa, queira ler a história de uma alma. Procure saber quem são as carmelitas. Se torne amiga das carmelitas. Graças a Deus, Fortaleza tem Carmelo, que já está bem pertinho de fazer 100 anos, né? Acredito que fez 90 agora, há pouco. Elas chegaram aqui em 1929. Você é devoto da Imaculada Conceição? Não custa nada você ir no Mosteiro das Concepcionistas, aqui na Visconde do Rio Branco, pedir para falar com a Madre Abadesa, que é uma doçura de ser humano, para que ela explique a vocação de Beatriz da Silva. Você é devoto de São Bento? Custa nada ir no Mosteiro dos Beneditinos ou das Beneditinas, aqui na fazenda, não é? O Irapuru. Estou dando apenas toques, para que a gente venha a ser um católico esclarecido, feliz, realizado, e essa fé cresce a cada dia. E essa fé aumenta a cada dia. Outro dia chegou uma senhora aqui e ela trouxe uma capelinha de uma Nossa Senhora, passando de casa em casa. Fica uma noite numa família, no dia seguinte tem que levar para outra. Eu realmente não conhecia aquela Nossa Senhora. E eu perguntei para ela que Nossa Senhora era aquela. Era Nossa Senhora do Silêncio. Era um ícone.
E eu perguntei a essa senhora como surgiu essa história. Meus irmãos, essa senhora falou quase 1 hora. Que coisa linda. E esse ícone passava de casa em casa no bairro, justamente sugerindo à família o silêncio do amor, do perdão, da concórdia, da fraternidade em família. A mãe de Deus que, quando abre a boca, é para exaltar seu filho e falar em nome dele. Então o ícone ficou em nossa casa religiosa uma noite toda. Acendemos ali uma lâmpada e nós, irmãos, ficamos rezando com Nossa Senhora do Silêncio. No dia seguinte, nós entregamos para outra família e essa senhora estava na frente já para explicar a essa família o que era isso. Então, quero deixar o meu abraço e dizer, né? É apenas uma conversa de irmãos. Vamos saber por que somos católicos. Não vamos ser vítima das seitas. 80% dos católicos que estão nas seitas são católicos desavisados, mal instruídos, não educados na fé, não sabedores da doutrina, porque se soubesse já tinham saído de lá há muito tempo. Eu não estaria numa igreja que Jesus não fundou. Pode ser linda como for, pode ter o ministério de moço extraordinário, pode ter os apetrechos que tiver, não é uma igreja que o meu Deus fundou.